Olá, pessoal! Esse é mais um episódio do Tech Talk delas. Eu sou Laís Xavier e hoje a minha convidada é aquela que todo mundo estava esperando para saber as notícias dela. Ela é Madalena, ela é do Bradesco e ela tem um trabalho que todo mundo quer escutar. Madalena, muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Muito feliz e honrada de ter você por perto, viu? Eu participei de uma mesa com ela, ela foi incrível. Eu disse, ela tem que estar comigo lá no podcast. Eu vou dar uma lidinha aqui na mini bio dela, que não é fraca não, maravilhosa. Ela é consultora de RH e business partner. Olha, que todo mundo queria escutar. Experiência de mais de 15 anos nos segmentos de construção civil, climatização, consultoria e tecnologia. Ela é graduada em Relações Públicas e Gestão de RH. Pós-graduada em Gestão de Pessoas e Competências. Tem formação em Life e Professional Coach, não é isso? Isso. Ela tem um monte de certificação aqui. Eu não consigo nem arriscar dizer, mas vou tentar. É Nine Box? Nine Box, Disc Profile e Scrum. Ela não é fraca, não. E ela acredita na importância da ética, no respeito às pessoas e no aprendizado contínuo como pilares da trajetória dela. É entusiasta de corrida, livros e viagens. Seja muito bem-vinda, Madalena. Me conta um pouquinho aí tua trajetória até chegar nesse lugar de business partner. Então, vamos lá. Eu sou formada em Relações Públicas, né? Precisei aí migrar de área e sempre gostei muito de gente, sempre fui muito relacional, né? Então, escolhi aí fazer essa graduação de curta duração de RH. Né? Entrei numa empresa de refrigeração como estagiária e aí migrei para a área de tecnologia, me encantei, né? E aí foi aí que eu conheci o conceito Business Partner. Né? Então, de lá para cá, né, desde essa estagiária que entrou no mundo de refrigeração para ser RH, né, até aqui, esses 15 anos, aí eu passei por grandes consultorias de tecnologia, por startups, né, por empresas de contabilidade, e aí hoje eu estou no segmento financeiro aí como business partner e muito feliz. E me o que uma business partner faz? Vamos que lá. danada é isso? Vamos lá, o business partner, ele é nada mais que um parceiro estratégico, né? Ele vai junto com a gestão atuar na estratégia de pessoas para aquele segmento. Né? Então, a gente precisa seniorizar o time, ou não, a gente precisa fortalecer com o pessoal, né, que está entrando, a gente precisa formar. Então, o business partner vai atuar nisso e aí correlacionando aí o que o negócio precisa com todas as áreas internas do RH. Eu costumo dizer aí que o business partner é um PO, é um PO do RH e ele faz toda essa tradução entre o negócio, né, e as áreas de RH. Então, assim, fundamentalmente, pelo que eu estou entendendo, as estratégias do RH são traduzidas pelo business partner. Para, por exemplo, o pessoal de recrutamento conseguir fazer esse trabalho. É isso. Né, com o business partner faz tudo que o negócio precisa, né? Então precisa ter um alinhamento muito próximo com a gestão, com o negócio, né? Eu costumo dizer, é um generalista, mas não é um generalista de RH, é um generalista de negócio. Então ele precisa entender, né, onde tá o negócio, qual é o nicho, né? Tá muito próximo do gestor, porque ele vai traduzir, por exemplo, para o Tech Recruiting, tudo que o negócio precisa. Então, você está me dizendo que o ouro estratégico, quem dá é você, do recrutamento. Não é isso? Mais ou menos isso. Então, vamos aproveitar isso? Vamos. Eu acho que é o certo. Me diz aí quais são os principais pontos que normalmente um recrutador da área de tecnologia observa num candidato. Tá. O principal ponto é a descrição do cargo está aderente ao perfil do candidato. Então, assim, o candidato precisa, primeiro no currículo e depois na entrevista, mostrar para aquele recrutador que ele é exatamente o que a pessoa precisa para executar a tarefa. Então, assim, primeiro o descritivo da vaga precisa estar muito bem escrito para que o candidato se perceba ali naquelas atividades. E o candidato, por sua vez, precisa mostrar a compatibilidade daquilo. Então,
trazer exemplos de como atuou no descritivo da vaga, né? Se não tem experiência, mas mostrar que tem a parte teórica daquilo, que conhece, sabe como chegar lá, né? Então, eu acho que isso é o princípio, é o ouro, né? Que todo candidato precisa saber como é que eu mostro que eu sou a pessoa perfeita para aquela vaga. Me dá um exemplo prático, assim, por exemplo. Eu tô lá buscando uma vaga e aí tem lá a descrição de cargo dela, tem algumas informações. O que que eu faço com isso? Vamos supor, no descritivo da vaga tem dizendo que é um desenvolvedor mobile. Certo. O que eu preciso mostrar para o recrutador é quais são minhas experiências quanto desenvolvedor mobile. Ou se eu não tenho experiência, é uma vaga júnior, por exemplo. O que eu já estudei de mobile? Opa, então as formações, o que eu já fiz. O que eu preciso mostrar o mínimo de intimidade com o que está se pedindo na vaga. Não adianta, por exemplo, né, uma pessoa, vamos continuando na vaga mobile, né, no descritivo da vaga dizer que precisa de um desenvolvedor mobile e a pessoa me trazer as experiências que ele tem na área de infra, por exemplo. Porque a infra não vai me agregar como desenvolvedor mobile. Então, é importante que o candidato se foque naquilo que está no descritivo da vaga. Porque eu vou te dizer, porque aí o recrutador vai dizer, rapaz, aquela pessoa é exatamente o que eu preciso para essa vaga. É o que vai deixar o meu cliente final feliz, né? Que é o gestor lá, o negócio. Aí me diga uma coisa, numa entrevista, o peso que se dá a esse match técnico é o mesmo peso que se dá à parte comportamental? Existe um equilíbrio entre isso? Como é que vocês avaliam a parte comportamental? Então, Laís, hoje eu acho que a gente vem evoluindo, tá, no processo de recrutamento e eu acho que hoje tem um equilíbrio, sim, tá? Porque, assim, a hard skill, né, a questão técnica, a gente sabe aí quanto tem gente boa e quanto tem gente se qualificando, né, na área de tecnologia. Então, o que é que vai diferenciar um desenvolvedor do outro? Muitas vezes é a soft skills, né? É como eu me adapto à mudança, né? Porque, assim, as mudanças... É a única coisa que não muda é que temos mudança. Então, a pessoa precisa ser aquela pessoa mais adaptável, né? A pessoa mais colaborativa. Então, às vezes, a diferença entre um candidato e outro que vai fazer eu escolher, de repente, Laís e não Magda, é a questão das soft skills. Eu acho que é um critério mais de desempate. Mas sim, né, a soft skills, ela hoje tem um papel maior de protagonismo e eu acho que tem um equilíbrio entre a parte técnica e isso. E como é que vocês avaliam essa soft skill durante um processo seletivo, seja ele presencial, seja ele de online, que hoje a gente vê muito processo seletivo online, né? Como é que vocês conseguem ter a dimensão exata dessa soft skill? Então, primeiro na forma que a pessoa se porta, se coloca, e assim, fiquem cientes que erros acontecem, né? E a gente tem uma impressão no processo seletivo e quando vem para dentro de casa é diferente, faz parte do processo, né? Mas é o se portar, o falar, os exemplos que traz. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade imensa de falar assim, me fala de um fracasso. E aí difícil, quando, né? Não é? Difícil. E aí é quando a pessoa trava, né? E aí é feita as análises, mas assim, tem uma questão, talvez o soft skill seja muito mais difícil da análise do que o técnico, né? Porque o técnico eu vou te passar um projeto, você vai me entregar, eu vejo até onde você consegue ir. A soft skills tem uma série de variantes, né? O nervosismo, né? De como a pessoa... Tem gente que trava completamente, né? Porque está nervoso, porque sabe que está sendo avaliado, né? Então precisa ter um cuidado, um acolhimento por parte do recrutador, por parte do gestor, né? Para que o candidato não se sinta intimidado. Então também tem um feeling, né? Do recrutador e do gestor, né? Quanto à sua vivência de pessoas, né? Eu escutei uma amiga recentemente falando, né? Que talvez as pessoas não precisem ser mais sênior no trabalho, e sim sênior de vida, né? De vivência, de experiência, para que a gente possa ter cada vez mais soft skills desenvolvidas.
Como é que vocês conseguem perceber que a pessoa está bem preparada, assim? Quais são os sinais que você percebe numa entrevista que a pessoa está bem preparada para estar ali, tanto do ponto de vista de soft skill como de hard skill? Vamos lá. Essa foi difícil. Não. Não, a grande questão que eu acho nem sempre a gente acerta, né? Mas é a segurança que a pessoa passa no modo de falar, os exemplos que a pessoa traz. Então, eu acho que isso faz toda a diferença, né? A gente consegue perceber o preparo da pessoa a partir do que a pessoa traz. Assim, às vezes a gente acerta, às vezes tem gente que é muito bom, né? Deveria estar no campo da dramaturgia e quando entra a gente se perde. Mas eu acho que faz parte, ser humano. Então, a gente acaba indo um pouco para o campo da subjetividade, mas é isso, a segurança que traz, os exemplos que traz, né? A maneira como se porta, de se mostrar frágil em alguns momentos, sabe? Ninguém é super mulher, ninguém é super homem, ninguém é super profissional e ter a humildade, né, de errei, dessa vez eu tive um fracasso e como eu lidei, porque assim, fracasso todos nós vamos passar. A grande diferença é o que eu faço com aquele fracasso, né? Aquilo me tornou uma pessoa melhor, né? Diferente, né? É um grande conceito que é o conceito da antifragilidade, que é diferente do conceito de resiliência, né? Que o conceito de resiliência vem da física, a mola sofre a pressão e volta para o mesmo lugar. O antifrágil, ele nunca vai voltar para o mesmo lugar, porque alguma coisa ele aprendeu com aquilo e ele não vai mais passar pela mesma situação da mesma maneira. Então, você apresentar, de fato, assim, quando você foi perguntado, seu fracasso, seu defeito, que bate aquele, meu Deus, eu vou dizer o quê, né? É importante você mostrar o caminho de saída disso, é isso? Exato. Eu recomendo, verdade, quando a gente fala sobre isso, é o treino. Treina em casa. Pensa, se me perguntarem por um fracasso, o que é que eu vou dizer? Se me perguntarem, tinha uma pergunta que tinha nos processos antigos, que era muito assim, me diga um defeito. E todo mundo... Passei por um desse. E todo mundo dizia, ai, o que eu vou dizer? Aí o povo dizia muito ansioso. Sou perfeccionista. Sou ansioso. Né? Tinha os clichêzinhos. Graças a Deus cai em desuso. Mas assim, não é você dizer o seu defeito, ou talvez o seu ponto de melhoria, não é o que vai te desqualificar daquela vaga. Né? Mas o importante é você dizer, eu tenho esse ponto de melhoria e estou trabalhando assim, assim, assim para mudar, para melhorar. Isso já mostra uma proatividade. Primeiro, mostrar autoconhecimento, né? Você tem conhecimento onde você precisa melhorar, né? E eu acho que é o primeiro ponto para a mudança, é você reconhecer, né? E segundo, que você está sendo proativo e buscando a melhora do tal, sabe? Então, e me diz assim, quais são os erros mais comuns que você percebe em entrevista? Ixi, nossa, hoje tu trouxe o repertório, o repertório do TCC hoje, não foi? Que a gente tá querendo dar o caminho da pedra pro povo. Então, eu acho que um dos grandes erros é a mentira. Aquela mentira que você descobre facilmente, porque eu vou te perguntar, né? Por exemplo, Laís, desenvolvedor mobile, né? Tu faz tal coisa, aí tu faço. Então, como é que tu faz? Me diz. E aí, quando chega no meio, tu se contradiz. Então, assim, é aquela coisa, a gente só tem uma chance de causar a primeira boa impressão. Aí, então, essa pessoa já não tá sabendo. Então, tem que ser verdadeiro e até para dizer assim, não sei, mas estou buscando. Não sei, mas estou estudando. Né? As pessoas... É humano falando de humano. Então, as pessoas precisam sentir verdade da outra parte. Então, eu acho que a mentira, e tanto no hard skill, no soft skill, é a mentira, assim, eu acho que acaba com qualquer um, assim. E no currículo lá, estou submetendo, eu quero ser entrevistada, mas não sei nem o que fazer para chamar a atenção de quem está avaliando meu currículo. O que é que eu faço? Tem pesquisas aí que contam, né, que os recrutadores têm segundos, né? Em segundos ele bate o olho no seu currículo e ele já decide se você vai seguir para o processo ou não. Então, assim, eu sei que é trabalhoso, eu sei.
Mas o importante é ter currículos que sejam mais selecionáveis para aquela vaga, mais customizado para aquela vaga. Que o recrutador bata o olho, por exemplo, vamos lá. Uma vaga em Java. Meu currículo precisa em algum momento ter aquela palavra Java. Porque o recrutador ele vai olhar para caçar o Java. E não tem Java, esse aqui não serve. Esse aqui não tá. Então, precisa ter match realmente. Precisa ter uma palavra, uma frase, que assim, é importante ler o descritivo. Eu sei que tem descritivos que são gigantes e que a gente não tem paciência para ler. Concordo. Mas, se você quer muito aquela vaga, você precisa se dedicar a ela. E aí é desde ler o descritivo e fazer as conexões para que o recrutador olhe naqueles poucos segundos, bata o olho no teu currículo e diga: é a pessoa que merece ser entrevistada. E hoje tem muito IA, né? Exato. Que faz a leitura. E eles fazem exatamente assim, essa perspectiva de ler, ver o que é que está pedindo e fazer o match, é isso, sim, mais ou menos, sim, que é sim. feito? É. Tá. E imagina que eu estou começando agora na área de tecnologia, estou fazendo transição de carreira, ou estou entrando, tenho zero experiência, zero. Mas eu estou a fim de me jogar no mercado. Qual é o caminho que você acha que é necessário para que a gente consiga a primeira entrevista, digamos, a primeira oportunidade? Eu sou muito a favor das conexões, né? E assim, hoje a gente tem série de iniciativas, inclusive o Tech1 é uma delas, né? Para que a gente faça esse network, essas conexões, né? As pessoas possam conhecer a gente. Eu sempre digo, principalmente em transição de carreira, né? Não é um livro novo, é um capítulo novo do livro. Então, vai utilizando o que você tem de melhor como um ponto forte, vai conhecendo, não tenha medo do LinkedIn, né? Uma vez eu conheci uma pessoa que dizia assim: ai não, mas eu só faço conexão no LinkedIn com quem eu conheço. Eu digo: então, minha filha, a sua rede não vai se ampliar, né? O LinkedIn tá ali para isso. Então vai na cara de pau, manda mensagem pro recrutador, pro próprio dono da vaga, se você souber quem é o gerente daquela vaga, se oferece, se coloca, sabe? É bastante válido. Agora, é um trabalho que é árduo. E no currículo, faz o quê? Sou novinha aqui, não tenho nada, estou chegando na área agora. Eu posso botar, por exemplo, o que eu já desenvolvi de projeto pessoal, ou você acha que só é válido a experiência que eu já tenha tido acadêmica, de fato? Como é? Não, do todo o projeto pessoal, né? O GitHub, né, inclusive tá aí para isso, e aí eu sempre falo assim: alimentem o quanto vocês puderem, né? Alimentem de verdade, porque é uma fonte realmente para o recrutador, né? Tem recrutadores que já têm perfil no próprio GitHub para olhar, o gestor da área vai olhar, porque assim, uma vaga júnior, talvez não todo mundo, mas grande parte, né, do negócio, dos gestores, sabe que a pessoa não tem tanta experiência, né, ou tem muito pouco. Estagiário, por exemplo. Então, vale muito projeto pessoal, GitHub, né, vale, eu não tenho com que encher meu currículo, né, vale muito as certificações gratuitas, né, façam, arrisquem-se, né? A gente começa aí, eu sei que certificação não é barato, né? Mas tem muita oportunidade no gratuito, né? A Microsoft tem algumas que você faz o curso, né? Faz um bootcamp, tira a certificação, então invistam nisso, né? Na questão das certificações gratuitas, nos projetos pessoais, né? Que dá. Vê, tu falou que tá em conexão, estabelecer conexão é importante. Vale a pena colocar no currículo que você participa de tal comunidade, que você participou de tal hackathon, que você participou de tal competição? Super vale. É uma forma de a gente entender, né, o quanto você está conectado com o mundo de tecnologia, né, com o que é preciso, né, e a experiência que você teve, porque você também adquire experiência nesse tipo de evento, na comunidade, trabalho voluntário, né, conta bastante, né, para quem está começando. Que legal, que legal. E deixa eu te perguntar, essa pergunta é aquela de ouro de novo.
Tem algum tipo de perfil que hoje ele é bem visto no mercado de tech? Assim, esse perfil que a maior parte do mercado procura, do mercado de tecnologia? Rapaz. Não, hoje você está construindo uma barra de ouro. Um show do milhão, você hoje. Então, hoje o mercado está tão diversificado, Laís, né? Eu acho que tem tanta área, assim, está tão em expansão, né? Que eu não vejo o perfil perfeito, o perfil ideal, mas assim, eu ainda vejo muita gente investindo no tal do Java, falando tecnicamente, sabe? Então é um perfil que eu acho que dificilmente o mercado não olha, né? Falando tecnicamente, eu acho que o Java não é a queridinha, mas talvez seja a grande matriz, sabe? Mas assim, por exemplo, há 15 anos atrás, quando eu comecei na área de tecnologia, me diziam muito assim, COBOL já acaba. Mainframe, já, nem precisa procurar, porque assim, já vai acabar. E assim, 15 anos depois, eu continuo vendo o COBOL e o mainframe aí, sabe? Então, assim, tem lugar para todo mundo que quer estudar, que quer investir em si. Opa, então essa é a dica. Eu acho, a grande dica de ouro, eu acho que é estudar. E assim, hoje eu sou do tempo, sem querer denunciar a minha idade, mas eu sou do tempo da enciclopédia Barça, né? Que você ia para a biblioteca. Eu sei não. Mas hoje, na palma da mão, você tem muita oportunidade de estudo, né? Eu acho que é isso o grande diferencial. Não é você ter o curso, mas você está em constante atualização, sabe? Quantos desenvolvedores se formam que nunca frequentaram uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas ou outra coisa, mas tem um know-how tão grande de estudo, de cursos, de certificação, que o tornam tão qualificado quanto. E deixa eu te perguntar um negócio que aí tem muito a ver com o que você faz lá de BP, né? Eu percebo muita gente sênior na área que já vai, puxa, eu queria, né, ir para outro emprego, sei lá. Tem salários altos e às vezes são demitidos. E como é que se recoloca essa pessoa, assim? Porque eu percebo várias pessoas que já estão na área há bastante tempo, né? Que com essa história de ter salário alto e nos cortes são os primeiros a sair. Tá? Como é que a pessoa se recoloca? É um mito ou é verdade que se você disser assim, a sua pretensão salarial é igual ao seu último salário, que não era tão baixo, botar lá. Como é que essa que a gente falou muito até agora, sobre quem está entrando, quem está começando, mas quem já está ou passou por um processo de demissão, ou está querendo fazer uma ida para outro lugar, qual seria estrategicamente para a empresa, como é que ela olha para esse indivíduo e o que é que ela espera? Por exemplo, fui demitido, estou lá, isso é mal visto? Como é esse processo? Vamos lá. E aí são dois cenários, assim, eu estou na empresa e quero migrar, né? Então, e você é sênior, e aí eu acho que é uma questão de, assim, eu preciso me valorizar, saber o preço da minha mão de obra, certo, né? Então, minha mão de obra vale isso. E aí é uma negociação. Então, a empresa vai decidir se para o que ela precisa naquele momento vale a pena pagar aquilo. É você ter um sapato de marca e um sapato de uma loja de magazine. O que é que vai te atender naquele momento? Né? É o status de ter um sapato de marca? Ou não, a loja de magazine me entrega a mesma coisa? Né? Eu acho que esse é um cenário. E aí eu acho que realmente a pessoa, a partir do momento que a pessoa sabe que é boa e sabe que aquela pretensão vale o que ela vai entregar, né? Eu acho que o caminho é esse. Agora, eu fui demitido, né? E por mais que eu saiba o quanto o meu salário vale, as contas chegam de todo jeito para pagar. Principalmente se você não tem uma estruturação financeira, se você não tem uma reserva de emergência. Aí eu acho que sim, vale dar uma negociada, assim. Se deixar sempre aberto a negociação. Minha pretensão do meu último emprego era tanto, mas eu estou disposto a negociar. Então seria importante, por exemplo. E aí, isso é um ponto de dica mesmo. Uhum. Muita gente que eu conheço, né, passou por esse processo há algum tempo, estou na área há bastante tempo e fala assim, puxa, mas eu tinha um salário alto e fui demitido pelo salário porque precisava de corte, né? E aí eu vou entrar, vou pleitear em outros espaços.
Obviamente que você não quer baixar tanto seu salário, mas também aí eu vejo, né, preocupado. Se eu botar esse salário, eu não sou chamado. Então, vale a pena dizer, o meu último salário foi tal, eu estou aberto a gente negociar. Seria isso o ponto? Com certeza. E assim, eu particularmente, eu não gosto muito assim, bote sua pretensão já no... Vamos conversar? Vamos entender primeiro? Sabe? Porque às vezes a empresa vê tanto valor naquele candidato, né? Que diz, tudo bem. Ou até já aconteceu um caso de, depois da conversa com o candidato, a empresa entender que o salário dele deveria ser até maior. E aí ofertou um salário maior do que a pretensão do candidato. Porque quando você bota o salário nu e cru, assim, num formulário, vai um negócio tão sem alma, sabe? E aí eu acho que perde esse feeling aí de entender o que é que aquela pessoa pode entregar. Esse downgrade de salário, por exemplo, é bem visto, mal visto? Como é? Tipo assim, se você se dispor a um downgrade de salário. Não é mal visto não, Laís. Pelo contrário, eu acho que mostra flexibilidade da parte do candidato, assim, todo exposto a vir por um salário menor. Depois, se vocês verem que eu mereço, né, que vale a pena o meu serviço, a gente volta a conversar. Né? Eu acho que é tudo na conversa. O combinado não sai caro. É verdade. Sabe? Então, eu acho que não é mal visto, não, o downgrade, sabe? A gente entende que é um momento ali, né, do candidato, é um momento da empresa também, às vezes a empresa só pode pagar aquilo mesmo, né? Pequenas empresas, startups, eu já passei por startup e sei como é. Ó, Magda, a renda é limitada, a verba é limitada e a gente só tem isso aqui. Então vamos tentar trazer o melhor que a gente pode com o dinheiro que a gente tem. Boa. E tem alguma coisa que seria um mito de entrevista assim? Ah, então se eu falar tal coisa, ninguém vai olhar para mim. Tem um mito específico assim de entrevista ou não? Tem alguma coisa que tu sabe assim que todo mundo acha, mas não é bem assim. Tem? Não, eu acho que o grande mito gira em torno da pretensão mesmo. E assim, causa acho que muita insegurança para as pessoas, assim. Ai, se eu disser isso é muito. Não, mas se eu disser isso e for pouco, eles vão me contratar por pouco, né? E a pessoa fica... Eu acho que a grande dica é você confiar no seu trabalho, no seu valor. A minha mão de obra é tanto. Quando você vai para um pedreiro, um gesseiro, um vidraceiro, ele vem com... Olha, meu serviço é tanto. Aí você diz, vamos negociar? Né? E aí negocia e tal. E tem hora que você entende assim, bicho, é muito caro para mim, não dá. Né? Mas eu acho que precisa ter essa consciência de volta para o autoconhecimento e a consciência de quanto seu trabalho vale, porque você estudou, porque você dedicou tempo, né? Muitas vezes você abdicou de família, de amigos, para poder entregar o que você entrega. Tá terminando aqui. Mas eu queria que você desse seu último recado, assim, abraçando quem está nessa angústia de fazer entrevista, seleção, de tentar uma oportunidade, a primeira oportunidade, uma oportunidade e depois me fala, assim, o teu recado final. O meu recado é persista e não desista. Não é fácil, né? Entrevista, às vezes a gente passa por tantas e a gente fica assim, meu Deus, eu tô errando aonde? Que eu faço tanta entrevista e não passo. Ensaiem em casa, né? Contem aí com a IA, né? Possíveis perguntas que o entrevistador me faça. Se preparem. Vão realmente, se dediquem. Se é a vaga que você quer, se dedique àquilo. Não saia atirando para tudo que é lado, né? Eu sei que todo mundo tem conta para pagar e todo mundo tem essa necessidade, mas eu acho que isso traz mais angústia, porque você atira para tudo que é lado e você não especifica, você não se prepara. Então, preparem, não deixem de estudar, criem conexões, persistam e não desistam. Eu acho que é isso. Ai, obrigada, Madá, obrigada. Gente, que conversa gostosa. Obrigada, viu, Madá, por estar aqui com a gente, por ter topado. Esse foi mais um episódio do Tech Talk Delas, um podcast do Tech Woman. Segue a gente aí nas redes sociais. Esse episódio está disponível no YouTube, no Spotify. Segue o techwoman.rec no Instagram e continua conosco.